Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Samantha, eu sou médica anestesista e a minha função aqui hoje é fazer com que você nunca mais tenha dificuldade ou dúvida na hora de diferenciar uma hemoptise de uma hematêmese. Mas antes disso, solta a vinheta. Dentro do Intuba Class, que é o nosso treinamento voltado para a capacitação prática dos plantões, a gente tem um grupo de discussão com o suporte de especialistas. E eu vejo, quando estamos discutindo os casos com os alunos, que existe uma certa dificuldade na diferenciação da hematêmese da hemoptise, que são dois sinais semiológicos super clássicos e que servem como pistas para a gente conseguir fechar um diagnóstico. Antes de a gente discutir propriamente dito essa diferenciação, eu queria que você tivesse uma questão muito clara na sua cabeça. O paciente, ele não vai vir para você com um diagnóstico fechado, muito menos te dizendo qual o sinal semiológico em questão. Olha, eu tô trazendo aqui meu marido porque meu marido apresentou um quadro de hemoptise. Ou tô trazendo aqui minha sogra porque a minha sogra hoje de manhã evoluiu com hematêmese. Concorda comigo que o paciente ele não vai ter essa clareza em te trazer esse sinal semiológico esclarecido? Cabe a você, como médico, detentor de todo o conhecimento necessário, fazer as perguntas certas para você conseguir chegar num sinal semiológico e esse sinal semiológico em si, hematêmese ou hemoptise, te levar para um diagnóstico final. E quais são essas 3 perguntas que você precisa fazer, visto que, na grande maioria das vezes, o paciente ele vai chegar com uma queixa específica, né? Meu marido hoje de manhã evoluiu com um episódio de sangue pela boca. Quais são essas 3 perguntas que você tem que fazer? Você vai fazer 3 perguntas, que são: o que veio antes desse sangue, como é esse sangue e o quanto de fato sangrou. Por que eu coloquei como a primeira pergunta o que veio antes do sangue? Porque a primeira pergunta que você vai fazer é: antes do seu marido eliminar sangue pela boca, ele apresentou náuseas e vômitos ou ele apresentou tosse, por exemplo? Por que isso é muito importante? Porque se o paciente fala para mim que antes de evoluir com o episódio de eliminação de sangue pela boca, ele apresentou um acesso de tosse, isso vai fazer com que eu pense mais em direção de uma hemoptise e que o diagnóstico por trás desse sinal semiológico seja algum diagnóstico pulmonar. Agora, concorda comigo que se na história, durante a coleta da história da doença atual, eu tenho menção a um episódio de náuseas e vômitos, eu vou pensar mais em hematêmese e eu vou pensar mais de um sangramento de origem gastrointestinal. Mas só isso é suficiente? Obviamente não. A gente precisa avaliar outras questões. Mas respondendo essa pergunta, o que veio antes do sangue, faz com que, em 80% das vezes, eu tenha uma maior pista, um direcionamento da causa base daquele sangramento. Acaba por aí? Não. Qual que é a segunda pergunta que eu vou fazer? Como é esse sangue? Esse é um sangue vermelho vivo? É um sangue mais escuro, tipo borra de café? É um sangue com característica espumosa? São raias de sangue? É, por exemplo, sangue misturado com resto alimentar? É sangue misturado com secreção respiratória? Com escarro? Então eu preciso fazer essas perguntas. Então, além de perguntar o que veio antes da eliminação do sangue pela boca, para eu entender se eu tenho uma pista para o sistema gastrointestinal ou se eu tenho uma pista para o sistema respiratório, eu preciso entender como é esse sangramento. Concorda comigo que nem todo sangramento é igual? Agora, se eu falo de um paciente que evoluiu com tosse, sangue misturado à secreção respiratória a escarro, eu penso mais em diagnósticos pulmonares. Se eu falo de um paciente que apresentou um episódio de tosse e evoluiu com raias de sangue misturadas com secreção pulmonar, opa, mais em sistema respiratório. Agora, se eu falo, por exemplo, de um paciente que estava muito nauseado, evoluiu com um episódio de vômito e junto com restos alimentares eu tinha um sangue vermelho escuro tipo borra de café, eu penso mais em diagnósticos gastrointestinais. E a terceira pergunta, e não menos importante, é quanto sangrou? Porque mais importante do que querer fechar um diagnóstico, um sinal semiológico, é você, de fato, identificar sinais de gravidade. Então, se eu tive um sangramento de grande monta, se eu estou diante de um paciente que está hipotenso taquicárdico, se eu estou diante de um paciente que está rebaixado, que teve um sangramento tão importante que ele está pálido, ele está com perfusão periférica lentificada, ele está, por exemplo, com um laboratório com uma queda de hemoglobina expressiva, eu vou deixar essa diferenciação em segundo plano e vou partir para uma estabilização inicial. Então eu vou colocar esse paciente num leito monitorizado, eu vou fazer a punção de um acesso venoso periférico, vou fazer uma ressuscitação volêmica com
com 20 a 30 ml, por exemplo, de Ringer lactato. Eu vou, se hipotensão refratária a volume iniciar, uma droga vasoativa, uma noradrenalina inicialmente em excesso venoso periférico e posteriormente eu vou partir para a medida definitiva. Então, mais do que tentar fechar um diagnóstico, é claro que isso é importante, se eu estou diante de um paciente que tem qualquer sinal de gravidade, eu vou estabilizá-lo inicialmente e depois eu faço o caminho reverso. Aí eu faço a seguinte pergunta, né? O que veio antes do sangramento e como é esse sangramento? Quando a gente tem essa clareza das perguntas que a gente precisa fazer, fica muito mais fácil a gente fazer o nosso trabalho na hora do vamos ver do plantão. Se você quer, assim como mais de 6.000 alunos que fazem parte da comunidade Intubaclass, ter segurança, contar com o nosso direcionamento e suporte através do grupo de discussão com suporte de especialistas no WhatsApp, eu vou deixar o link da pré-matrícula aqui na descrição do vídeo. Clica, faz a sua pré-matrícula no Intubaclass que eu te vejo na primeira aula.